Secretário, o que o governo vem fazendo, quer dizer, a sua secretaria vem fazendo pela cidade de São Paulo? Então, para facilitar esse diálogo da secretaria pequena, espécie de grilo falante verde, com o resto das secretarias e com a cidade, nós criamos 6 áreas de trabalho, que é uma coisa artificial, mas facilita o diálogo. Eu vou dar um exemplo em cada uma dessas áreas, que posso ficar falando aqui meia hora, 1 hora, 2 horas, mas não tem. Primeira área, a questão do ar. Eu citaria o exemplo da inspeção veicular. A cidade de São Paulo vai começar a inspeção veicular agora, no mês de maio. Como é que é isso? A inspeção veicular vai obrigar você a regular o seu carro, porque o carro brasileiro sai da fábrica bem regulado, mas ninguém mais regula. E com isso, as repercussões na saúde e no aquecimento global são brutais. Então, na questão do ar, eu destacaria o programa da inspeção veicular, coisa que o resto do Brasil está devendo, porque o que acontece aqui em São Paulo acontece em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Salvador, em Recife, todas elas precisam, em Brasília, precisam. Na questão da terra, eu citaria a questão do aquecimento global. Por que na Terra o aquecimento global? Porque é na Terra que se gera os gases de efeito estufa. Aqui em São Paulo nós temos um inventário muito bem feito, que foi concluído em 2005, e que mostra que 25% dos gases de efeito estufa de São Paulo é resultado do manejo do lixo. E 75% da energia, sendo que da energia, 90% é do combustível usado, dos carros, dos ônibus, dos caminhões. Então você tem que agir, com esse diagnóstico, você procura agir. Por exemplo, no lixo. A cidade de São Paulo conseguiu equacionar a captação do gás metano nos seus dois grandes aterros, o aterro São João, no ano passado, e o aterro Bandeirantes, em 2004 e 2005. Com isso, a cidade de São Paulo neutralizou 20% da emissão de gás de efeito estufa. Nem a Inglaterra e a Alemanha, que são países aplicados no combate ao aquecimento global, atingiu um nível desse. É importante, é um motivo de orgulho para a cidade de São Paulo. Muito importante. São Paulo hoje está neutralizando 20% dos gases de efeito estufa, mais do que a Inglaterra, mais do que a Alemanha. Na questão da água, um dos pontos importantes é você não se conformar com a destruição dos mananciais. A cidade de São Paulo só produz 25% da água que bebe. Por quê? Porque descuidou-se da represa Guarapiranga, descuidou-se da represa Billings e hoje é obrigado a buscar 75% da água em outros municípios, com prejuízo para os outros municípios, que têm que suportar esse peso brutal da cidade. 75% da nossa água vem de outros municípios? Então, a Secretaria do Verde, desde 2005, fez um contato com o governo do Estado e nós estamos trabalhando num programa chamado Defesa das Águas. Criamos a Guarda Ambiental, estamos com 300 guardas especializados em fiscalização ambiental, estamos com um programa de criação de 10 parques na Zona Sul de São Paulo, para reverter esse processo, não se conformar com a destruição da represa Guarapiranga. Na questão do verde, que é o 4º capítulo da história, né, é a criação de parques na cidade de São Paulo. É inadmissível que uma cidade de 11 milhões de habitantes, foi entregue para a gente em 2005, com 33 parques. Sendo que nos 12 últimos anos, nas 3 últimas gestões, entregou um parque. Nossa! O último governo que investiu em parque aqui foi a Luiza Erundina, em 1992. Depois da Luiza Erundina, até o começo agora do Serra Kassab, um parque novo implantado, em 12 anos. Então, nós combinamos com o Serra e depois com o Kassab, que a cidade de São Paulo precisa ter 100 parques. É claro, fundamental. Você não vai conseguir fazer os 100 parques em 4 anos de governo. Mas a ideia é a gente chegar em quase 55, 60 parques até o final do governo. É um salto de gigante. Impressionante. E deixar, já para o governo seguinte, mais umas 35, 40 áreas desapropriadas, porque se você não desapropriar agora, a construção civil come a terra, porque a cidade de São Paulo é muito dinâmica, né? A construção civil privada e as obras públicas do governo estadual e governo municipal come todas as áreas que tem. Então você tem que comprar agora, garantir agora, para chegar nesse programa de 100 parques. E o programa de arborização. Uma das coisas que eu fiquei decepcionado quando eu cheguei é que a cidade de São Paulo não plantava. Plantava 15 mil, 20 mil árvores por ano. E não repunha também, não é, secretário? 15 mil árvores por ano, 20 mil árvores por ano, é ridículo. Então agora nós estamos plantando uma média, a partir de 2006, com as equipes que nós licitamos, nós estamos plantando 160, 170 mil árvores por ano. Queremos chegar nas 200 mil e manter isso durante uns 10 anos para você chegar à reposição e a ampliação da arborização urbana, que é uma coisa muito difícil você plantar numa cidade
Mas o salto já foi gigantesco, quer dizer, nós saímos de 15 mil, 20 para 170 mil árvores plantadas por ano na cidade de São Paulo. Uma coisa que une esses dois programas, o verde e a água, é a questão do parque linear. O parque linear, o que é isso? O parque linear é como o Washington fez, é como Toronto fez, é como Londres está fazendo agora com o Tamisa. Você recuperar o rio, córregos e seus afluentes e integrá-lo na vida da cidade, porque aqui em São Paulo, nós estamos aqui por causa do rio Tietê e Pinheiros. Foi por isso que Anchieta e Manuel da Nóbrega se instalaram aqui. Claro. No entanto, depois a urbanização recente se caracterizou por impermeabilizar, colocar os rios em galerias, colocar a avenida em cima, favela em cima, condomínios em cima. Então está tudo impermeabilizado. Então quando chove não tem várzea. A várzea que Deus criou subiu, porque a cidade está totalmente impermeabilizada. Então a Secretaria do Verde fundou o Movimento pela Libertação dos Rios. Que maravilha! Movimento pela Libertação dos Rios. Isso aí eu adorei. Como é que funciona isso? É garimpar as áreas que ainda existem de várzea espalhadas pela cidade. Na periferia nós temos várias, no Itaim Paulista, em Parelheiros. E lá formar os parques lineares. O que é o parque linear? Você preserva a várzea, não deixa jogar a avenida, não deixa haver invasão de residências ali, cria uma área que quando chove, reserva a água escoa lentamente. E quando não chove, que é o caso de São Paulo, 8 meses por ano, é uma área de lazer para as crianças, para os idosos, uma área de arborização para abrigar a ave e fauna, né? Mas aí vem Isso é uma coisa muito simples que outras cidades no mundo já estavam fazendo e que o Brasil desconhece. E se São Paulo pode fazer, qualquer cidade do Brasil pode fazer. Na mais difícil, na mais complexa cidade da América do Sul, a gente consegue em todas as outras se precisa. Mas eu queria lembrar uma coisa. Mas eu não falei ainda nos 2 últimos capítulos, que é a cultura de paz e a ecoeconomia. Né? Então fale, que depois eu quero voltar na ecoeconomia é você colocar a ecologia na frente da economia. Porque os economistas acham que todo mundo é uma gaveta. É a gaveta da saúde, a gaveta da ecologia. Então, isso que é um absurdo. Então, a ecoeconomia é você orientar a economia pela ecologia e chegar no equilíbrio entre as duas coisas. É possível fazer isso? Vou dar um exemplo. Acabamos de aprovar um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade do uso do aquecimento solar na cidade de São Paulo. Foi votada no ano passado, teve um ano de debate, de regulamentação e entra totalmente em vigor agora em junho de 2008. Os prédios maiores com 4 banheiros e mais, os apartamentos com 4 banheiros e mais têm que instalar imediatamente todo o sistema e as casas de classe média e classes operárias têm que montar aquelas que eles chamam as prumadas, os reservatórios, porque quando a pessoa puder e quiser, instala. Porque hoje o problema maior é você quebrar a sua casa para adaptar. Exatamente. Então você vai, pela lei, prever que as casas mais simples de classe média ficam preparadas para receber, quando eles puderem instalar, e as casas mais ricas têm que instalar já. Então isso é uma coisa simples e que também no Brasil, que é um país abençoado com o sol, despreza completamente. É o fim da picada. Né? Voltando à Inglaterra e à Alemanha, lá que não tem sol, eles estão investindo pesado na energia solar, na energia renovável. Certeza. E o Brasil despreza totalmente. A gente pensa que... Você imagina o Ceará, que tem 360 dias por ano de sol, zero de energia solar. Isso é um absurdo. A gente fala que Deus é brasileiro. Claro que Deus é brasileiro, mas a gente é filho de Deus. A gente precisa fazer bonito, né? Assim não dá. Mas, finalmente, o último item é a questão da cultura de paz, que é muito importante, porque tudo isso, o equilíbrio da economia, do social, do ambiental, tem que prever a presença do homem e da mulher. Isso. Nós fazemos parte desse processo. Isso. Nós somos a causa do problema, mas também somos a solução. Claro. Portanto, a cultura de paz, que é uma convivência mais equilibrada entre nós, faz parte do equilíbrio ambiental. Isso. Secretário, nós vamos encerrar, mas eu queria só te dizer o seguinte, eu tive uma aula muito bonita sobre, não é só o que você e a sua secretaria estão fazendo, é sobre a multiplicidade de eixos e a transversalidade do seu trabalho. Então, eu queria te agradecer e até o próximo Mercado Ético.